Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos do Núcleo Espírita Segue Jesus, a todos aqueles que se ligam nos canais do NESG. Estamos reunidos mais uma vez aqui, ainda que virtualmente, para falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. Hoje a lição que nós comentaremos é a lição 111 do livro Pão Nosso, psicografia Chico Xavier, palavras de Emmanuel, cujo título é Granjeai Amigos. Mas antes, como de costume, vamos iniciar com uma prece, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, agradecer a Deus por toda a proteção, por todo amparo, agradecer ao Mestre Jesus por seu carinho, por seus ensinamentos, agradecer à equipe do Plano Espiritual Maior que nos acompanha, que nos envolve nesta tarefa, rogando ao Mestre Jesus que nos auxilie, que nos permita bem compreender seus ensinamentos mais uma vez, que possamos converter as lições de hoje não apenas em palavras, em ideias memorizadas, mas em ações, na transformação do nosso pensar e do nosso agir. Mestre Jesus, esteja conosco, é o que te pedimos, hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como disse, meus amigos, a lição é a lição 111 do livro Pão Nosso. O título é Granjeai Amigos. E Emmanuel escolhe um trechinho do Evangelho de Lucas, capítulo 16, o versículo 9, em que Jesus, falando sobre o bom emprego do dinheiro, diz o seguinte para nós: também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Esse é um trecho de uma parte maior do Evangelho de Lucas, mas quando nós analisamos essa parte da afirmação de Jesus, ela se apresenta aparentemente contraditória, ou pelo menos não tão clara, né? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Riquezas da injustiça. Como poderíamos empregar riquezas fruto da injustiça para poder fazer amigos? Emmanuel, ao tratar desse trecho da palavra de Jesus, vai dizer o seguinte para nós: olha, se nós tivéssemos a condição de analisar o nosso passado, enquanto humanidade, nós de pronto chegaríamos à conclusão de que tudo que nós temos, tudo que nos é fornecido, tanto do ponto de vista do nosso conhecimento, quanto do nosso conforto, quanto da nossa saúde, provém da bondade divina, sem dúvida alguma. Tudo que nós temos no mundo material, também no mundo material, provém do beneplácito, da vontade do Criador. E além disso, um outro aspecto dessa afirmação de Jesus, a maioria dos recursos materiais que estão à nossa disposição, a maioria dos recursos materiais que muitas vezes nos sobra, historicamente, é fruto de uma desigualdade, da injustiça. E basta a gente pensar na forma como a riqueza é distribuída em nossa sociedade. Não só no Brasil, a gente fala do mundo, e essa é uma reflexão que a lição nos traz. Enquanto a muitos sobra, enquanto para muitos há um excesso de bens, de riqueza, de dinheiro, a outra parte dos nossos irmãos em humanidade falta o básico para a subsistência. Isso não é um cenário justo. Ainda que pudéssemos pensar ou questionar ou discutir sobre como essa riqueza na presente existência foi adquirida, Emmanuel nos diz aqui nas reflexões sobre essa passagem que em muitas situações o acúmulo de riquezas ou as riquezas são fruto de iniquidades do passado. E isso nós podemos demonstrar
muitas das riquezas construídas e mantidas nos dias de hoje, se nós olharmos um pouquinho para trás, talvez num passado não tão distante, em algumas gerações anteriores, nós identificaríamos, muitas vezes, uma origem espúria, ilícita desse acúmulo material. Emmanuel vai nos trazer uma reflexão aqui. Ele vai dizer, olha, basta a gente olhar os estados terrestres, né, as nações, os países, quantas comunidades, quantos países, quantas nações não se ergueram economicamente ao longo dos séculos por meio de conquistas cruéis, de guerras, de morte, de pilhagem de bens de outros povos. É assim em relação às nações, é assim em relação a muitas riquezas acumuladas e concentradas em certos grupamentos de pessoas. Uma análise do nosso histórico nos demonstra isso. Por isso, a reflexão nos faz tomar pé dessa condição e da responsabilidade que nós temos em relação aos bens que nós possuímos. Alguns possuem, como eu disse, além do que necessitariam para sobreviver, enquanto outros possuem ou não possuem sequer o básico para subsistir. Qual é a nossa responsabilidade em relação aos bens que nos são confiados? Jesus vai nos dizer, e aí a gente consegue entender um pouco melhor essa afirmação do Cristo. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ainda que, historicamente, os bens que tenham chegado até nós, ou a forma de distribuição da riqueza no momento atual, ainda que isso em alguma medida seja fruto de uma desigualdade, de uma injustiça, compete a nós, administradores desses bens, dar uma boa destinação a esses recursos, reconhecendo que nada é verdadeiramente nosso. Tudo o que nós possuímos, exatamente tudo o que nós possuímos, o possuímos por empréstimo divino. Não nos esqueçamos que somos seres espirituais numa experiência reencarnatória que tem por objetivo o nosso aprendizado, o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria moral. Esse é o objetivo da encarnação. Por isso nós estamos aqui. Logo, os bens materiais se apresentam para nós como instrumentos, como recursos desse processo de aprendizagem. E a prova, uma das grandes provas, um dos grandes desafios para nós, seres encarnados, ainda muito ligados à matéria, é exatamente aprender a dar valor a esses bens, não de modo a torná-los um fim em si mesmos, mas entendermos que, quando somos receptários, quando somos os destinatários de uma quantidade suficiente de bens para a nossa subsistência, inclusive para poder auxiliar aqueles que menos têm, nós temos o dever de empregar esse produto de empréstimo divino com essa finalidade. A nossa relação com as coisas, a forma como nós lidamos com os bens que nos são confiados, é um dos grandes desafios da nossa experiência reencarnatória. Especialmente para aqueles que acumulam quantidades de riqueza maior do que necessitam para a própria subsistência, para o mínimo existencial, lidar com aquilo que sobra é um grande desafio. E dar um emprego adequado a essa riqueza é o nosso compromisso. Nada a rigor é nosso. Dessa existência nós nada levaremos a não ser o nosso aprendizado, a não ser as experiências espirituais pelas quais nós passamos. As nossas conquistas reais são as conquistas do Espírito. Mas Jesus, sabedor desse grande desafio que é lidar com
as coisas da matéria, nos deixa esse valioso ensinamento. Por isso nos diz, ainda que a forma como a riqueza é distribuída no mundo se dê de forma injusta, desigual, ainda que uma boa parcela da riqueza que nós vemos acumulada seja fruto da iniquidade, da injustiça, porque se nós ainda temos uma sociedade tão desigual no mundo, algo está errado. É forçoso que nós reconheçamos a lentidão do nosso processo evolutivo no que diz respeito ao alcance e à prática real da fraternidade universal. Ainda estamos andando com muita lentidão, não é? No que diz respeito a deixar o egoísmo feroz, nas palavras de Emmanuel, para podermos alcançar o amor universalista. Da injustiça para a justiça real, ainda precisamos caminhar muito. E por isso esse alerta é tão oportuno para nós. Quando nós lidamos, quando nós nos relacionamos com as coisas da matéria, é importante que nós tenhamos em mente que nada disso é verdadeiramente nosso. Mas alguns vão perguntar, vão questionar, eu trabalhei para conquistar isso, eu me esforcei para conquistar isso. Sim, é fato. Mas só nos é permitido, não é, estar nessas oportunidades ou vivenciar essas oportunidades do aprendizado, não é? Nos é dada a possibilidade de, através do nosso esforço, acumularmos esses bens também por uma liberalidade divina. E lembremos-nos, meus amigos, nada do que nos é emprestado, do ponto de vista material, o é, como eu disse no início, como um fim em si mesmo. Aqueles que têm muito, aqueles que acumulam riquezas, têm uma responsabilidade muito grande para com ela. Não é dada a alguém uma riqueza grande sem uma destinação específica, sem que lhe seja confiada essa grande porção de bens, sem uma responsabilidade atrelada de fazer um bom uso dessa riqueza, de empregar essa riqueza de uma forma construtiva, de modo a diminuir os sofrimentos daqueles que mais necessitam, de modo a promover com essa riqueza o bem-estar de outras criaturas à sua volta. A questão é que quando nós lidamos com os bens materiais, isso muitas vezes para nós é sinônimo de progresso, de sucesso. A ideia de que nós temos, né, a ideia equivocada que muitas vezes nós cultivamos, aquele que tem muito, aquele que tem um acúmulo de riqueza além do necessário, é aquele que conseguiu ser alguém na vida. Todos nós somos alguém na vida. Todos nós somos alguém para o Pai. Muitas vezes essas criaturas que acumulam tanto, são tão pobres em outros aspectos e perdem oportunidades tão valiosas de poder, através da riqueza que lhes foi confiada, repito, por empréstimo, através dela, praticar o bem, soerguer-se diante de um passado delituoso como a maioria de nós carrega. Se hoje nós não estamos diretamente em contato com as injustiças que geraram essas distorções na distribuição da riqueza, certamente em algum momento da nossa história evolutiva nós tivemos. Em algum momento nós fomos aqueles que prejudicaram alguém para poder ter um pouco mais. Em algum momento na nossa história evolutiva fomos aqueles que não agimos de forma honesta diante das leis, que prejudicamos irmãos para podermos nos sobressair, especialmente do ponto de vista material. Nós temos um compromisso. Se a nós é confiada a riqueza de algum modo, ainda que não sejam as fortunas mirabolantes que muitas vezes nós vemos concentradas nas mãos de poucos, quando temos além do que nos é necessário para a subsistência, nós já temos que pensar minimamente
no emprego que nós damos aos bens que nos são confiados. A nossa relação com as coisas, a nossa relação com a matéria, a nossa relação com o dinheiro, seja para acumular, seja para empregar de forma equivocada, é algo que nós precisamos repensar. E aqui vale repetir os aconselhamentos de Jesus. Granjeai amigos com as riquezas, ainda que fruto da injustiça. Façamos o bem com os bens materiais que nos são confiados nesta existência. Pois vale reafirmar o nosso compromisso aqui, nessa experiência reencarnatória, é com as riquezas do Espírito. É com as conquistas morais que nós conseguimos realizar nessa oportunidade que o Pai nos dá de mais uma experiência, muitas vezes para reconstruir os caminhos mal feitos do passado, muitas vezes para atrair para junto de nós e auxiliar na medida das nossas possibilidades criaturas que no passado nós prejudicamos. Não percamos essa bendita oportunidade. Agradeço a atenção de todos, que a paz de Jesus nos envolva hoje e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer ao Mestre Jesus por nos amparar, por sempre estar ao nosso lado, pedindo que nos abençoe em mais esse dia, esta tarde, esta noite. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai. Que assim seja. Até a próxima, meus amigos. Fiquem todos com Deus.